perdi meu voo de volta, de propósito. Eu sou Lulu Monteleone e depois de uma semana viajando sozinha por Malta, eu não queria mais voltar. Esse país me conquistou muito mais do que eu esperava. Então, se você está planejando uma viagem para lá, fica por aí que eu vou te mostrar tudo o que eu fiz, com várias dicas que eu gostaria que tivesse me contado antes da minha viagem. Logo que cheguei, peguei o ônibus do aeroporto direto para o meu hotel em Zuma. Achei a região ótima, vários restaurantes, mercados, lojas, transporte fácil e ainda essa vista linda da minha varanda. Saí para caminhar sem rumo e descobri essa vista ainda mais linda para Valeta. Terminei o dia comendo uma pizza deliciosa e fui dormir cedo porque ia madrugar no dia seguinte. No segundo dia fui conhecer Gozo. E sim, eu tenho 42 anos e continuo rindo deste nome. A maturidade nunca chegou por aqui. Depois de pegar uma van e atravessar de ferry, começou uma das experiências mais divertidas da viagem. Eu explorei a ilha inteira dirigindo um hiker, que é um triciclo super diferente. Me senti dentro de um videogame. A primeira parada foi para um almoço leve com vista para a igreja, com direito a pastizi, o salgado tradicional de Malta. Aí seguimos para Sabaí, onde pegamos um barco para conhecer o Blue Hole. E todo mundo fala da cor do mar em Malta, mas eu posso te garantir que ao vivo é muito mais bonito. De volta à estrada, continuamos percorrendo Gozo até a última parada do dia, um merecido mergulho. Depois de dirigir sob sol de 40 graus o dia todo, foi um ótimo refresco. Voltei para Slima super cansada, mas ainda fui assistir ao Jogo do Brasil antes de finalmente capotar na cama. No dia seguinte, o tour mais esperado da viagem, o famoso passeio de barco por Comino e a famosa Blue Lagoon. Passei o dia inteiro navegando, com várias paradas para fotos, mergulho, snorkel, tudo acompanhado de drinks servidos em uma boia de flamingo. Como não amar? Até que finalmente chegamos ao lugar mais famoso de Malta, a Blue Lagoon. E aí entra a minha opinião polêmica. A Blue Lagoon é linda? Sim. A água realmente parece editada de tão azul, mas também é muito lotada, tipo, muito mesmo. Se você chegar lá e ficar só na parte principal, provavelmente vai passar mais tempo desviando de gente do que realmente aproveitando. Então fica uma dica que salvou completamente a minha experiência. Vá para o lado oposto, onde não tem nenhum bar. A água continua linda, mas quase sem ninguém. Foi ali que eu realmente consegui aproveitar e relaxar. Depois de um momento spa a bordo, chegamos no ponto alto do dia, Crystal Lagoon. Tão bonita quanto a sua irmã famosa, mas muito mais tranquila, quase sem ninguém. Terminei o dia jantando em Slima, no EU, que tem o selo Bibi Gourmand do Guia Michelin. Inspirado em viagens, o cardápio tem pratos do mundo inteiro, então foi praticamente como dar uma volta ao mundo enquanto jantava. Gente, vocês não sabem o quanto isso está me fazendo feliz. A quibe, nada mais é do que quibe. E com este queijinho aqui, sério, eu sei que a inspiração não é o Brasil, mas... Terminando o jantar com um shot de um digestivo tradicional de Malta, feito de anis. Eu não sou nem doida de virar isso, né, gente? É bom, mas é muito forte. Tipo, muito, muito forte. A ideia no terceiro dia de viagem era conhecer um pouco mais da história de Malta em Valeta, mas 10 da manhã em Valeta e já deve estar mais de 40 graus, gente, não é possível esse calor. Vou fazer um free walking tour, vamos ver se eu consigo fazer, porque tá realmente muito complicado. Eu sempre gosto de fazer um tour grátis por onde eu passo, mas esse dia foi realmente desafiador. Depois do tour, eu fiz a coisa mais inteligente do dia, entrei num dos cafés mais tradicionais de Valeta. Fiquei ali por várias horas almoçando, aproveitando o ar-condicionado e provando o refrigerante local que eu claramente odiei. Desculpa aí, Malta. Oh, it's terrible. Ick. Depois que finalmente criei coragem para voltar ao sol, fui atrás do melhor souvenir da viagem. Um anel feito à mão, totalmente personalizado. Com certeza, a lembrancinha mais especial que eu poderia comprar em Malta.
Aí fui me refrescar na St. John's Co-Cathedral, enquanto admirava a igreja e as obras de Caravaggio. Ah, e os ventiladores também, porque o calor continuava ali torando. Tomei um sorvete nas escadarias mais famosas de Valeta e depois corri pro ar-condicionado do meu hotel. No dia seguinte, fui conhecer 3 lugares que aparecem em praticamente todo o roteiro de Malta: Mostra, Medina e Rabat. A primeira parada foi a rotunda de Mostra. A bomba da Segunda Guerra entrou por aquela coisinha redonda ali na cúpula. Aí ela foi naquela pintura que eles estão reformando neste momento e caiu aqui neste túmulo, e eles nem reformaram aqui, deixaram isso como uma lembrança. Vendo aqui tá quebrado, como uma lembrança do milagre, que depois a bomba ainda rolou ali para o púlpito e ninguém das 300 pessoas que estavam aqui na missa se feriu porque a bomba não explodiu. Então foi este um milagre. Além da igreja impressionante, também visitei o abrigo subterrâneo da Segunda Guerra Mundial, que fica logo embaixo dela. A melhor parte da parada foi esse barco de comida típica que me serviram ali em frente à igreja. Difícil dizer do que eu gostei mais, tudo era uma delícia. Nessa viagem eu tava usando o ônibus pra tudo, mas já aviso que não dá pra confiar nos horários, que o trânsito é infernal e que as viagens demoram muito. Cansada disso e com calor, decidi pegar um táxi até Medina, já que não ia sair muito caro. Conhecida como a cidade silenciosa, Medina parece um cenário de filme. E, na verdade, é cenário mesmo, porque algumas cenas da primeira temporada de Game of Thrones foram gravadas ali. Mas mesmo pra quem nunca assistiu a série, como eu, o lugar impressiona. Não tem trânsito, não tem buzina, não tem multidões. Você simplesmente anda sem pressa, parecendo que viajou no tempo. Devo dizer que Medina ganhou meu coração, gente, porque assim, são 3 da tarde. E tem turista, mas mesmo assim é uma cidade super calma, super tranquila, não é à toa que é chamada de Silent City, ou seja, a cidade do silêncio. E assim, é bom que hoje tá ventando muito, como vocês podem ver no meu cabelo, o que significa que não está aquele calor absurdo, então dá pra passear, tá muito calor ainda, mas dá pra passear mais tranquilamente e aproveitar mais. Depois fui até Rabat, que fica bem em frente, mas devo confessar que achei super sem graça e logo segui para Valeta, onde terminei o dia com uma degustação de vinhos malteses, acompanhados de vários pratos preparados com ingredientes da ilha. Um encerramento perfeito para um dia surpreendente. Nunca pensei em fazer isso. Melhor ideia possível. No penúltimo dia da viagem, fui explorar Birgu, uma das chamadas 3 cidades. Caminhei pelas ruas tranquilas e visitei o Forte Saint-Angelo, onde aproveitei para assistir ao tradicional disparo de canhão que acontece todos os dias às 12 e às 16 em Valeta. Eu confesso que eu achei que seria um pouquinho mais emocionante. Almocei e decidi que precisava me refrescar em algum lugar. Dá para cruzar entre Slima, Valeta e Birgu a bordo desses barcos tradicionais, mas como a fila estava grande, eu acabei pegando um ônibus mesmo em direção às Victorian Baths, piscinas escavadas na rocha que existem desde o século XIX. Mas o mar estava meio bravo, então achei melhor mergulhar nas rochas ali perto mesmo. À noite, a despedida perfeita. Fui jantar no Noni, um restaurante com uma estrela Michelin que faz releituras da culinária maltesa usando ingredientes locais. Foi uma das melhores experiências gastronômicas da viagem inteira. Os pratos eram tão bonitos que dava até dó de comer, mas eu superei esse sentimento rapidamente. Comi tudo, inclusive pombo. Eu nunca imaginei que fosse experimentar pombo num restaurante Michelin em Malta. Eu gostei de ter provado? Gostei. Eu pediria de novo? Provavelmente não. Mas viajar também é isso, né? Experimentar coisas que talvez você nunca mais experimente na vida. Gente, tudo parece pequeno, mas assim, na verdade eu já tô mais do que satisfeita para manter a pose, né? Porque o termo, na verdade, seria bem outro.
E ainda termina com petit fours. Tô olhando pra isso. Primeiro, tô com dó de comer de novo, porque é muito bonitinho. Segundo, que tá complicado colocar mais coisa aqui pra dentro, mas vou fazer esse sacrifício. Então chegou o último dia. Antes de ir embora, eu fiz questão de dar mais um mergulho em Slima com vista para valer. Fiz a mala e segui para o aeroporto com a certeza de que vou voltar para Malta muito em breve. Eu sou Luli Monteleone, viajante solo que quase perdeu um voo porque não queria ir embora. Deixa o seu like, se inscreve no canal e entra no blog que tem muitas outras dicas por lá.